Vamos entrar hoje em uma aventura que a base da nossa história é sobre uma lenda norueguesa. E aí, vocês já têm uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme O Rei da Montanha lançou nos cinemas lá pelo ano de 2017 e chegou no streaming da Amazon Prime no ano de 2018. Esse filme vai nos levar a acompanhar a seguinte história, pessoal. Um pobre garoto de uma família de um agricultor muito simples chamado Espion Ashland acaba entrando em uma aventura junto com seus irmãos para recuperar a princesa daquele reino e então conseguir uma recompensa por isso. Nathalie, é como qualquer outra história de contos de fada. Sim e não, e até certos pontos, gente. Esse filme ele é baseado em uma lenda norueguesa que conta a seguinte situação, que está até no começo do filme. Se a princesa daquele reino não se casar antes de completar 18 anos, o ogro, o troll, acho que é mais ou menos isso, que mora nas montanhas, irá vir atrás dela e reivindicar ela como sua esposa. Então é isso que é a lenda, o que acontece naquele local. E o que acontece, sim, justamente a princesa, ela não quer se casar. Ela acha que ela tem o direito de escolher quem ela quer se casar e ter o direito do momento de quando ela quer se casar. Então é uma coisa interessante isso. Nós estaremos vendo, sim, uma princesa rebelde. Nathalie, mas a Disney sempre apresentou isso. Ok, a Disney sempre apresentou, mas é interessante justamente porque é um contexto fora daquelas histórias que nós estamos acostumados. Vem em cima de uma lenda norueguesa. Então, gente, a história vai começar justamente com essa questão, contando essa parte que a princesa deve se casar antes dos 18 anos. Isso é literalmente uma regra. E sempre aconteceu isso. Nunca se teve algum momento em que esse rei da montanha, porque era assim que chamavam esse troll, esse ogro, que iria acordar. Nunca aconteceu em nenhum momento isso, porque sempre seguiam uma regra. Porém, nossa princesa desse período não queria seguir essa regra. Então, o que acontece? Ela acaba fugindo justamente no seu 18º aniversário, porque ela não queria se casar com o príncipe que haviam escolhido para ela. O mais cômico realmente dessa história é justamente a questão de que nós temos um príncipe que é galanteador, mas que no final não passa de um mero bocó fracote que não sabe realmente ser um herói, enquanto o nosso herói nada mais é do que a história daquele pobre camponês. O que é interessante, gente, nesse filme, eu vou ser bem sincera, porque ele lembra certas questões de alguns contos de fadas que nós conhecemos. Então, aquela questão, principalmente do nosso protagonista, ele ser em vários momentos um menino que é ingênuo e muitas vezes acaba sendo enganado. Que é o fato de que é ele que acaba encontrando a princesa quando ela está fugindo e acaba dando para ela as comidas que ele havia conseguido para a família dele. E o problema era que Espen sempre foi um garoto que vivia em um outro mundo. E na visão dos irmãos e do pai, ele era apenas um grande mentiroso. Então seria aquela típica história do menino e o lobo, em que ele gritava a todo momento, lobo, 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 e todos corriam até o momento em que ele falou a verdade e ninguém acreditou. E essa era a questão do Espen. O Espen sempre viveu nesse mundo de fantasias, e o que encantava a mãe dele na época em que ela era viva, mas que não agradava os pais e os irmãos. E quando vão atrás da princesa, ele acaba se voluntariando para ajudar a ir atrás dessa princesa. Por quê? Porque ele acaba destruindo a casa em que eles moravam. Então você vê, na verdade, que esse personagem, ele tem uma imaginação muito fértil. Aí nós vamos para a questão de que ele vai andando e a todo instante
constante que ele vai caminhando, ele sempre acaba catando alguma coisa. E é interessante nesse desenvolver dessa história que quando ele acha algo perdido na floresta, você já imagina, cara, ele vai usar isso, porque é impossível. De repente ele acha um espelho, olha, um espelho, tipo, meio que dá a ideia de que seria meio a questão da Branca de Neve, ou a questão de quando ele acha uma pele de urso, gente. Que é interessante, esse é um conto muito pouco conhecido, em que, vamos dizer, não é exatamente igual, é tecnicamente parecido, em que a menina acaba se disfarçando com a pele de um jegue pra fugir. Eu não lembro direito do que era, mas é basicamente pra dar essa mesma ênfase à história, gente. A questão é que eu não vou negar que uma das coisas deste filme é que, sim, ele tem um fundo falso horrível, gente, mas não dá muito pra levar em consideração somente esse fato. Existem momentos até desse filme que eu achei muito interessante o modo como ele trabalha as cores até. O fato de quando eles estão andando na floresta, aquelas questões das árvores extremamente verdes, você sabe que aquilo não é aquele verde que a gente conhece, é um verde que é trabalhado na computação gráfica, ou um momento em que eles se encontram com as ninfas da floresta. Então, gente, o modo como eles vão trabalhando as cores em determinados cenários é envolvente. E, sinceramente, gente, eu só resolvi assistir esse filme porque eu não conhecia pela simples cena que existe, que envolve o Espen com os irmãos e as ninfas da floresta. Que é a seguinte cena, gente, que eu acabei vendo justamente no TikTok, em que os irmãos acabam encontrando uma cesta cheia de maçãs douradas. Tecnicamente, qualquer pessoa em sã consciência iria desconfiar de que maçãs eram essas, que eram douradas. Porém, quando você está com muita fome, às vezes você acaba não desconfiando. E o Espen, junto com os irmãos, acabam entrando, aquelas belas e encantadoras mulheres dando atenção a eles, um grande banquete, e daí começa eles a rirem tudo, só que daí de repente o Espen começa a desconfiar que tem algo de errado. E no momento que ele olha para a mesa, ele tem uma visão totalmente diferente. Não há um banquete fabuloso, estrondoso, com comidas suculentas, nada disso. É tudo podre, são animais, larvas, bichos mortos. E daí ele meio que balança a cabeça e quando olha de volta pra essa ninfa, porque eles não sabem que são ninfas do bosque ainda, ele começa a desconfiar, ela pede pra ele comer a maçã. Aí ele se toca que a maçã é quem está encantando a mente dele. Então, gente, essa cena me, assim, surpreendeu porque é bem interessante. Esse filme, O Rei da Montanha, é interessante pelo fato de que, primeiro, se baseia em uma lenda norueguesa. Eu acho que é uma das coisas já mais ricas desse filme. Segundo, ele é divertido. Ele tem um toque bem realmente infantil, com aquela questão de misturas, no meu ponto de vista, o melhor jeito de se dizer é aquelas misturas de alguns contos de fadas em que você se diverte com o nosso protagonista. A outra questão é que, por ser um filme bem trabalhado com essa questão de lenda, uma lenda urbana e meio que misturando um conto de fadas, você já pode ter uma noção que é um filme para toda a família. Então é interessante isso, o desenvolvimento dessa história, o modo como Espen tenta em vários momentos resolver a situação, mas acaba caindo e se enrolando no problema e não ajudando muitas vezes. E você vê aquela questão de que o pai e os irmãos sempre julgavam ele, como ele via o mundo de um modo diferente, mas o Espen era daquele jeito. Por mais que ele vivesse, vamos dizer, nesse mundo de fantasias, era essa visão que ele tinha desse mundo de fantasias que salvaram eles em vários momentos e situações, até o momento em que eles realmente chegam para conseguir salvar a princesa. Então, gente, é interessante essa questão de que, se não fosse pela essa criatividade, essa visão diferente que o Espen tem de viver desse mundo de contos de fadas, vamos dizer assim, eles nunca teriam chego até onde está a princesa. Porém, existe uma questão nesse filme que é diferente de todos aqueles contos de fadas e lendas urbanas ou qualquer outra coisa que nós estamos acostumados a, vamos
dizer que é direcionado normalmente pela Disney. O final do filme, a gente pensa a todo instante, do momento em que ele conhece a princesa até o momento em que ele vai atrás salvar ela, que meu Deus, ok, vão viver felizes para sempre. Não, gente, não existe isso nesse filme. Então é interessante isso porque também distorce a questão da história e como ela é contada. Distorcer, sair um pouco daquele limite em que ele vai ficar com ela, o mocinho salva a mocinha e no final eles vão viver felizes para sempre. Então é interessante isso, ok, é porque também tem um segundo filme, tá, gente? Mas nesse primeiro filme a gente não tem muito isso. A questão de que o Espin só está focado em ajudar o pai e os irmãos, ajudar a família dele a reconstruir a casa, que era isso que eles estavam atrás, da recompensa para poder conseguir reconstruir a casa deles. Então é divertido, gente, é uma ideia para toda a família, mas como eu disse, existem sim coisas que são questionáveis, que são bem horríveis de aceitar, como é o caso de vários planos de fundos que você vê que é muito incômodo, como também o troll, o golem. Eu não lembro se era um troll ou um golem, gente, eu vou ser bem sincera, eu acho que era um troll, porque daí ele viraria pedra no dia seguinte, porque eu acho que é mais ou menos isso que sempre diz as histórias de trolls, que também é meio forçado, é meio ruim demais, um troço meio zoado demais, mas é divertida, a história é bem interessante, você se encanta com várias ideias daquele contos de fadas que você acaba pegando em algum momento um determinado pedaço, nem que seja uma coisa pequena, pequenininha, como a ideia principalmente da espada, que somente uma espada poderia derrotar esse troll e somente aquele que era digno de pegar aquela espada poderia alcançá-la. Então, tipo, já dá aquela ideia de Rei Arthur e a Távola Redonda, Rei Arthur e a Excalibur. Então, é interessante isso, gente. Vale a pena, se você nunca ouviu falar desse filme, dá uma procuradinha, seja no streaming da Amazon, na internet, dá uma procuradinha que é bem bacana. Fora o fato, e como eu já falei em outros vídeos, que é um filme norueguês. Então, assim, gente, é uma história interessante no sentido que fora o fato de ser de uma outra cultura, nós conhecermos a lenda de uma cultura de um país diferente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu O Rei da Montanha, o que você achou? Qual foi a cena que você mais gostou? Qual conto de fada que você lembrou assistindo esse filme? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!